Alegria que nos encontramos aqui na casa do Senhor e hoje de uma forma um tanto quanto diferente, como é do nosso costume, mas que possui o mesmo propósito de engrandecer, magnificar, exaltar o nome do Senhor e também sermos por Ele edificados através da palavra do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E para o texto da nossa reflexão nesta manhã, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 2, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 11. Os irmãos devem estar habituados a esta porção da palavra do Senhor, conhecida como o Cântico de Ana, um belíssimo cântico da parte desta mulher de Deus, que exalta o nome do Senhor. 1 Samuel 2, de 1 a 11, assim nos diz a palavra do Senhor. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos, sim, eu me alegro, porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força a seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe e enriqueça poderosamente. Abaixe sua cabeça, vamos orar pedindo a instrução maravilhosa da parte do nosso Deus. Amado Pai Celeste, nós queremos Te render graças por esta rica oportunidade de estar na Tua santa presença, ó Deus, de sermos edificados através dos cânticos espirituais, através, ó Deus, das orações, e neste momento, através da pregação da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, ó Deus, clareie a nossa mente e o nosso coração para entendermos a Tua palavra, e que todos juntos venhamos ser de tal forma fortalecidos e edificados, que venhamos viver com alegria e regozijo de coração, conforme a Tua palavra exige de nós, ó Deus. Se conosco, agracia o Teu povo, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Ruas pintadas de verde e amarelo, bandeirinhas estendidas de um lado ao outro da rua, o famoso período de Copa do Mundo. Talvez hoje não seja como antigamente, como por exemplo, no ano de 2002, onde as pessoas colocavam a televisão do lado de fora, chamavam seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, os irmãos da igreja para assistir o jogo. E lá estava então o evento, a final da Copa do Mundo de 2002. O resultado, o Brasil foi campeão, é uma coisa muito bela, o Penta chegou, vitória por 2-0 sobre a forte Alemanha, com 2 gols do famoso Ronaldo Fenômeno. E é interessante que no final desse momento específico da trajetória da seleção brasileira, nós vemos
o apito final. E com o apito final vem o quê? Aquela festividade. As pessoas se abraçam, as pessoas comemoram, as pessoas têm aquela explosão de alegria. Então a gente vê as pessoas saindo às ruas, cantando, pulando, se abraçando com uma alegria que é contagiante. E é interessante que mesmo a pessoa que não acompanha futebol, ela também é tomada. Ela não fica indiferente porque nós vemos ali um momento de contentamento nacional. Amado irmão, quando uma grande vitória acontece, o coração humano, ele naturalmente tem essa sensação de explodir de celebração. Momentos assim nos ensinam algo. Vitórias produzem cânticos. Nós não podemos ser indiferentes a essa realidade. E a palavra de Deus nos chama exatamente a isso, quando nós contemplamos tanto o ser de Deus, quanto os feitos de Deus na nossa vida. Lá no Salmo 30, verso de número 4, nós vemos o salmista dizendo: cantai ao Senhor, vós que sois seus servos, e louvai o seu santo nome. Lá no Salmo 92, no verso 4 e 5, nós vemos o salmista dizendo: pois tu me enchestes de alegria com o que fizeste, cantarei com alegria pelas obras das tuas mãos. Ó, que grandes são as tuas obras, Senhor. Nós vemos o profeta Zacarias no capítulo 2, verso de número 10, dizendo o seguinte: grita de alegria e canta, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Em Israel, houve uma mulher que por muito tempo teve o seu coração transbordante de alegria. Ela passou muitos anos como uma mulher que era humilhada, que era estéril, que era exposta publicamente por Penina, que era sua rival, a outra esposa de seu marido Eucana. E Deus então ouve a oração de Ana, que clama, que rasga a sua dor diante do Senhor, no tabernáculo em Siló. Deus visita a sua serva, como nos diz os versículos anteriores, aquele que nós lemos nesta manhã, e vejam só, lhe concede um filho. Então ela devolve o menino depois de algum tempo, ele cresceu, ele foi desmamado, ela adora agora o Senhor, expressando uma canção de gratidão a esse Deus Todo-Poderoso. Então nós encontramos no versículo 1, o meu coração se alegra no Senhor a minha força se exaltou. Ela estava diante de Deus, ela havia recebido a bênção de Deus, e esse coração agora satisfeito, reconhece o agir do Senhor, declara as maravilhas do Senhor, e faz isso com toda a alegria do coração. Reconhecendo então que muitas pessoas adoram a ídolos, a outros tipos de Deus, mas nós temos a oportunidade de exaltar, de magnificar o verdadeiro Deus, algo de muito maior valor do que a Copa de 2002, e que assim como Ana, nós somos chamados a exaltar a este Deus maravilhoso. O tema que nós pensaremos nesta manhã é: o Deus que merece ser exaltado, o Deus que merece ser exaltado, o único e suficiente Senhor da nossa vida, que nós temos a oportunidade de exaltar nesta manhã. O Deus que merece ser exaltado, em primeiro lugar, é incomparável. O Deus que merece ser exaltado, o único e verdadeiro Senhor da nossa vida, é incomparável. É o que nós encontramos do verso de número 1 ao verso de número 3. E olhe para o versículo de número 1. Ana ora, o seu coração se alegra, ela dá risada e ela canta a Deus Todo-Poderoso. Ela não diz aqui: olha, eu devo louvar ao Senhor. Não é isso. Meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. A ideia de se alegrar aqui não diz respeito a um mero ritual externo.
É uma ideia de algo que explode por dentro e não pode ficar contido. Ele precisa ser expresso porque Deus é maravilhoso, algo que vem de dentro para fora. É algo que não pode ficar guardado dentro da estrutura física de Ana. Ela precisa adorar ao Senhor. Perceba a estrutura. Meu coração me fortaleceu, dou risada. Então, o coração é o centro da vida interior, da vontade, da inteligência, do afeto. A força, né? A ideia de força é de chifre, né? Como o símbolo de poder, de dignidade, como um touro, né? Bruto e forte, que não pode, né, estar diante de uma pessoa que ele certamente fará mal àquela. Então, a ideia dela é dessa força que lhe faz não ficar parada. E a boca dela, então, é aquela que declara, é enchida de riso por causa da parte de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que Ana está fazendo? Ana está dizendo: tudo o que eu sou, meu coração, a força, o chifre, a minha vitória, as minhas palavras, eu dou risada, são para a glória de Deus. E o texto diz: porque me libertaste. Ou seja, ela não se alegra na conquista dela, eu tive um filho, isso é muito bom. Não, ela reconhece que o agir na sua vida veio da parte do nosso Deus. Em outra tradução, aquele que operou salvação, graça, bondade. Então isso é muito belo, porque o nascimento de Samuel não foi a vitória de Ana sobre a biologia, não, foi um ato salvífico do Senhor, que olha do céu para baixo e visita, e age com graça, e age com misericórdia, algo que apenas o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso pode fazer. E a pergunta que fica é: quando foi a última vez que eu e você reconhecemos a vitória do Senhor na nossa vida, na nossa trajetória, aquela operação da graça, aquele ato de bondade em nosso favor? Só que Ana, ela não para aqui na sua biografia, né, nesse momento inicial. Nós vemos a partir do versículo 2, um tríplice testemunho da incomparabilidade do nosso Deus. Na língua hebraica nós vemos 3 afirmações que começam com a expressão: não há e não há. Ninguém é santo como o Senhor. Primeira afirmação: não há outro além de ti. Olha só a continuação: não há rocha como o nosso Deus. Ser humano, ídolos criados pela nossa imaginação, poderosos, né? A própria criação que demonstra grande fulgor, criatividade, nada se compara ao nosso Senhor. Perceba que Ele é descrito aqui como santo, né? É mais do que uma qualidade moral, um senso. Ele é a santidade em si mesmo, na sua pessoa, nas suas obras, nas suas palavras. Deus não contempla ou não pode errar de forma alguma. Ele é santo. Ele também é rocha, a ideia de firmeza, de não poder mudar, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Lá em Deuteronômio 32, 31 diz o seguinte: a rocha deles, ou seja, das outras nações, não é como a nossa rocha. Então os outros têm os seus ídolos, os seus governantes, os seus sistemas, as suas alianças políticas, os seus recursos próprios. Nós temos o Senhor, que é incomparável, que é santo, que é maravilhoso, que não muda. Este é o Senhor da nossa vida. E o versículo 3, nós vemos uma virada aqui no cântico, porque Ana sai da sua autobiografia, da contemplação desse Deus que é incomparável, para uma advertência. Olha só o que ela diz: não fiquem se gabando com palavras arrogantes, nem deixem que palavras pretensiosas saiam de sua boca, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, e Ele põe na balança as ações dos homens.
Aqui no hebraico a ideia não fiquem se gabando de palavras arrogantes, seria assim: não fiquem se gabando de palavras arrogantes. Ou seja, não era apenas um momento que a pessoa falhava ali, errava, era pretensiosa, era indiferente, ficava se gabando. O texto aqui diz respeito a um estilo de vida, onde a pessoa constantemente falava contra o ser de Deus, falava de forma maldosa contra o seu semelhante, e por isso Ana fala: olha, toma cuidado, não seja assim. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que tudo sabe, nada foge do seu controle, e Ele é que põe na balança as ações dos homens. Ou seja, Ele tem a medida correta, e Ele há de agir julgando, agindo em favor do seu povo, e conforme a sua santidade, de maneira que nenhum orgulho fique de lado, porque esse é o nosso Senhor. Não há injustiça que passe em branco diante desse Deus. Ana fala com uma experiência particular, porque ela era humilhada por Penina constantemente. Indo para o templo, essa rival dela falava: olha, você não tem filho, você não pode conceber, e a provocava, e a fazia chorar. Então ele estava falando: olha, essas coisas não escapam dos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, examine a si mesmo. Aquilo que você canta no culto, na sua adoração pessoal, reflete um estilo de vida que você vive de forma grata ao Senhor, ou é apenas superficial? Ana não aprendeu esse cântico por obrigação. Ela expressa esse cântico de gratidão porque antes ela estava ali de joelhos no momento de muita dor. Então, a gratidão que você expressa é de algo que Deus tem produzido na sua vida, ou apenas palavras soltas ao vento? Vitórias produzem cânticos, e nós precisamos cantar ao Senhor. O texto também nos diz que nós somos chamados não para viver um sistema religioso. Venho para a igreja, tudo mais, legal, cumprir a agenda. Não, nós precisamos reconhecer esse Deus poderoso que é incomparável, e isso tem que ser uma realidade na minha vida, de maneira que isso me motive a viver para a glória dEle, a honrá-lo, a magnificá-lo com todo o meu coração. E por fim, nós não podemos ser como os orgulhosos, que ofendem a Deus, que ofendem ao próximo, sarcásticos no último, até o último ponto para ofender, aquela ironia que menospreza a pessoa, porque Deus pesa isso na balança, e Ele há de nos julgar, amado irmão. O Novo Testamento aplica a ideia de rocha diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 10:4, dizendo que a rocha que seguia o povo era o Senhor Jesus Cristo no período de Israel. Pedro cita Isaías 8,14, dizendo que a rocha é proteção para os que creem e pedra de tropeço para os que rejeitam, 1 Pedro 2,8. Então a rocha de Ana aqui não é uma metáfora vaga, é profecia encarnada, porque aponta para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em que rocha você está? A rocha da sua força, a rocha da sua vida, da sua jornada, do seu jeito de agir, ou na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador? O Deus que merece ser exaltado, que é o único e verdadeiro Senhor, que é manifesto na palavra do nosso Deus, em primeiro lugar, é incomparável. Ana se alegra, Ana canta essa verdade, Ana diz: Ele é santo, Ele é rocha, Ele julga. Mas em segundo lugar, o Deus que merece ser exaltado, derruba os poderosos. Derruba os poderosos, é o que nós encontramos no verso 4 e no verso de número 5. Então aqui nós temos 3 pares de inversão em áreas em que o mundo antigo e o mundo moderno, sejamos honestos, consideram fixas
e determinadas. E Ana diz que o Senhor é quem embaralha as peças do tabuleiro. O primeiro par aqui é o par militar. Então, o arco dos poderosos foi quebrado. E os que tropeçam agora estão firmes. O arco, na antiguidade, ele era como o tanque de guerra, na atualidade. Era uma coisa muito bela, e é interessante que, se referindo aqui aos poderosos, diz respeito àquele guerreiro de elite, aquele guerreiro que não apenas estava na batalha, mas era apresentado como diferencial, os famosos heróis de guerra. E é interessante que esses homens, pelo Senhor, eles são o quê? Derrotados. Enquanto aqueles que antes tropeçavam, eles são agora feitos firmes no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E isso é desconcertante. Sabe por quê? Porque no final das contas, quem determina o resultado é o nosso Deus. E esse padrão vai se repetir ao longo da Escritura. Davi, um jovem ruivo, sem armadura, sem espada, ele pega uma funda, diante de quem? Do poderoso Golias, alto, forte, com uma vestimenta diferenciada, com uma lança, com certa altura e peso, e ele é derrotado. É o caso de Gideão e seus 300, que foram ali diante do exército inimigo com trombetas, e potes que foram quebrados, e ali os inimigos foram destruídos. Por quê? Existe um Deus que quebra o arco do inimigo. Então é isso que nós vemos, não é acidente, é o agir do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas nós encontramos o segundo par, que é o par econômico. Aqueles que antes tinham fartura de comida, agora passam necessidade, passam fome. E os que passavam fome estão saciados. A situação no mundo antigo, que vinha antes da escravatura, era o ser diarista. Então a pessoa topava qualquer trabalho para ter o quê? Como se manter. Deus mostra aqui que Ele faz o quê? Uma inversão. Aquele que antes era necessitado, vivia como diarista, sem saber se tornaria escravo ou não, ele agora que tem o seu celeiro cheio. Enquanto aqueles que eram fortes, aqueles que dependiam apenas do seu sustento, que humilhavam, agora eles são colocados como aqueles que passam necessidade. Deus, mais uma vez, invertendo a ordem. O terceiro par é o par reprodutivo. A mulher que tinha filhos, a mulher que não tinha filhos, agora tem 7. E a que tinha muitos, desfalece. E ela está fazendo uma referência exatamente à sua rival, mostrando que Deus pode agir com cura, com misericórdia, com bênção completa, porque este é o Senhor que abre o ventre, que fecha o ventre, que ajuda o necessitado, que tira também a força daquele que é orgulhoso, difícil. Esse é o Senhor que inverte as ordens. Então, isso nos mostra, amados irmãos, que aquilo que o mundo diz que é decisivo, como força militar, riqueza, economia, fecundidade, se prova insuficiente diante de quem? Do Deus soberano, o Senhor da nossa trajetória. Ele muda as ordens para mostrar: eu faço o que eu quiser. E a pergunta que fica diante disso, amado irmão, é a seguinte: você tem agido na sua própria força? Não haja, porque quem quebra o arco não é você, não sou eu, é quem? O Senhor. Poderes políticos, gente que te persegue e dificulta a sua vida, aquela pessoa que não entende e é orgulhosa e não aceita e dificulta coisas que poderiam ser simples. Lembra, é o Senhor que destrói o arco, não nós mesmos. A mensagem aqui do versículo 4, ela é direta para nós, para que também nos entreguemos ao Senhor. Nós não podemos ser como os orgulhosos, como os difíceis. Antes precisamos ter o nosso coração quebrantado na cruz, no Evangelho,
para que nós não estejamos debaixo desta sentença do Deus Todo-Poderoso. O maior arco quebrado na história não foi de um simples guerreiro em campo de batalha, foi o arco do poder da morte, do pecado, de Satanás e das suas forças que pareciam intocáveis. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala com clareza que Deus despojou os poderes e as autoridades e os expôs publicamente, olha só o detalhe, triunfando sobre eles pela cruz. Colossenses 2, verso de número 15. Então na cruz, o Filho de Deus foi aparentemente derrubado, mas era exatamente ali que a vitória viria, porque Cristo venceu a morte, o pecado e as forças de Satanás, para que assim nós estivéssemos debaixo do Evangelho e do poder da salvação do nosso Deus. O Deus que merece ser exaltado, nosso único e verdadeiro Senhor maravilhoso. Em primeiro lugar, é incomparável, não há outro igual a Ele. Ele é santo, Ele é rocha, Ele precisa ser exaltado, Ele julga. Em segundo lugar, Ele derruba os poderosos, aqueles que se dizem pomposos, que não precisam de Deus, como foi o caso de Nabucodonosor, como foi o caso de Herodes. Deus derruba. Em terceiro lugar, o Deus que merece ser exaltado, olha o detalhe, levanta os humildes, conforme o verso de número 6 ao verso de número 8, que nós vemos aqui o aprofundamento, da teologia. Olha só o detalhe, o Senhor tira a vida e dá vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. A ideia aqui no hebraico é que o Senhor continuamente está fazendo morrer e fazendo viver. E é difícil para a gente. É difícil perder um ente querido. É difícil se deparar com a morte em si, com a partida, com a separação, porque muitas vezes é num momento da nossa trajetória em que nós não esperamos, que as coisas estão caminhando bem, é alguém que nós amamos, confiamos, dependemos, e quando nós menos esperamos, essa pessoa parte. Não é em vão, não está fora de controle. Não é algo que Deus não tenha dentro do seu plano poderoso. E a ideia aqui da morte, o Sheol, a morada dos mortos, não diz respeito que Deus seja ali um inquilino e não um proprietário. Não, Ele é dono exatamente de tudo. Os nossos dias estão antes determinados, estabelecidos por quem? Por Deus. Então, Ana está mostrando aqui que é o Senhor quem lida até mesmo com as questões mais duras da nossa trajetória neste mundo. Então, não fique desesperançoso quando parte alguém que você ama. Quando alguém precisa então se encontrar diante do Senhor após ter vivido os seus dias neste mundo, lembre-se que o Senhor é o dono da vida, mas também é aquele que tem todo o controle sobre a morte. E assim importa que todos nós compareçamos diante da sua presença. E o texto continua no verso 7. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Olha só, humilha e também exalta. Então nós vemos esse jogo de ideia. Deus, na sua soberania, Ele vem fazendo esse jogo e mostrando que é o Senhor de toda a riqueza, que é o Senhor de todos os negócios, que ninguém escapa do seu controle absoluto, porque este é o Senhor. Nós temos aquela famosa frase, do homem que fez o Titanic: nem Deus afunda esse navio. E a gente sabe o final da história. Nós temos grandes impérios que foram estabelecidos por mais de 1000 anos, como o Império Romano, onde houve muita fartura, muitas vitórias, muitas conquistas, mas que em determinado tempo ruiu, cessou. Às vezes nós olhamos para a situação global, financeira, e dizemos: não,
esse país sempre vai continuar em alta, esse governante nunca sairá do poder, eu acho que o fluxo financeiro nunca mudará. O que o texto está nos dizendo? Que o Senhor derruba poderosos, levanta poderosos, é o Senhor quem empobrece, é o Senhor quem enriquece, tudo está nas mãos de Deus. Martinho Lutero, ele falava que até Satanás é Satanás de Deus, no sentido de que nada foge do controle do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele humilha, Ele também exalta, Ele tem todas as chaves do governo da história nas suas mãos. E no verso 8 nós encontramos: levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado, coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles fundou o mundo. O lugar de pó aqui, o monte de cinzas, normalmente ficava do lado de fora da cidade. Quem se assentava nesses lugares? Normalmente uma pessoa sem qualquer perspectiva financeira, uma pessoa de luto, uma pessoa que acabava de descobrir que havia sido acometida de lepra. Então você deve se lembrar, por exemplo, de Jó, capítulo 2, verso 8, que se senta no monte de cinzas. Você deve se lembrar de Lázaro, o mendigo, que normalmente deveria estar nessa situação. E o que Ana diz? Ana diz que o Senhor levanta essas pessoas exatamente o quê? Dessas circunstâncias. Aquele que não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que fazer, Deus age, Deus visita. Em 1723, havia um grupo de refugiados conhecidos como moravianos. E é interessante que esses homens, eles precisaram fugir por conta de servirem ao Senhor. E é interessante que eles não tinham terra, não tinham recursos, não tinham prestígio, mas chegaram nas terras de um homem conhecido como Conde Zinzendorf, na Saxônia, ou como nós temos hoje a nossa famosa Alemanha. Aos olhos do mundo, o que um refugiado, sem casa, sem dinheiro, sem nada a oferecer, pode fazer? Aos olhos humanos, nada. Sabe quem foram os moravianos? Foram os homens que mais investiram em missões em 1700 e pouco do que em 200 anos antes deles. Por quê? Deus é aquele que pega a pessoa em dificuldade, o que não tem, o fraco, o humilhado e usa para a glória do seu nome. Este é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles fundou o mundo. A criação pertence a Deus. É Ele quem mantém os céus, para que esse mundo não entre em colapso. Ele nos guarda, Ele age com grande poder e glória, e por isso nós precisamos descansar de que a prosperidade nossa, a saúde, as mudanças econômicas, o auxílio que Ele nos dá, tudo vem das mãos de Deus. Não é que nós não temos responsabilidade, mas quando Ele inverte a ordem da saúde, da graça, do financeiro, da conquista no estudo, é porque Ele tem prazer em fazer isso para a glória do seu nome. No lugar de lixo da vida, o rejeitado, o esquecido, o sem perspectiva, Deus levanta. Eu não sei como você está, meu irmão. Não sei como você veio para a igreja, as suas questões do coração, as suas questões de vida, mas o Deus que estabeleceu os fundamentos da terra é o Senhor Todo-Poderoso, que há de te encaminhar para aquilo que é bom. E sabe por quê? Porque aprove ao Pai humilhar o seu próprio Filho, que veio a este mundo, que passou pelas misérias desta vida, nasceu num estábulo, filho de um carpinteiro, vindo de uma cidade de má fama. Ele morreu despido em uma cruz pública, e então aprove ao Pai fazê-lo morrer, fazê-lo passar por tudo aquilo que era difícil, sentir a ira em seu corpo, para que depois ele fosse o quê? Elevado,
Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante dele se prostrem aqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Deus que merece ser exaltado, o nosso único e verdadeiro Senhor. Em primeiro lugar, é incomparável, não há outro como nosso Deus. Em segundo lugar, derruba os poderosos, aqueles que se acham, aqueles que dizem que detêm o poder. Em terceiro lugar, levanta os humilhados, os enfraquecidos, os abatidos. E em quarto e último lugar, o Deus que merece ser exaltado, levanta o seu ungido. Levanta o seu ungido. Nós vemos isso do verso 9 ao verso de número 11, onde nós vemos no início do verso 9: Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. O texto fala aqui a respeito dos santos, ou dos fiéis ao amor pactual, não que são moralmente perfeitos, não é esse grupo não, são aqueles que estão na aliança, que dependem de Deus, e não se firmam no seu próprio poder, e é o Senhor então quem protege, ou em outra tradução, aquele que guarda os pés. A nossa jornada, o nosso caminho, toda a nossa trajetória está então encaminhada por este Deus que é maravilhoso. Os perversos, toda a vida, são silenciados ou destruídos o quê? Nas trevas. Aquela pessoa dura, aquela pessoa que se recusa a ouvir a voz de Deus, aquela pessoa que não quer saber do Senhor, o orgulhoso, o difícil, ele é lançado onde? Nas trevas, onde a ira de Deus há de se manifestar. E o texto nos diz: porque ninguém vence pela própria força. Nós não somos vitoriosos por nós mesmos, por aquilo que nós fazemos, pelas boas obras. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então essa é a teologia bíblica, do Deus que age em nosso favor, e por isso nós vencemos, e por isso nós exaltamos ao Senhor, que auxilia aqueles que estão necessitados. Nós não podemos então confiar no nosso braço, na nossa força. Como diz Martinho Lutero, a força do homem nada faz, sozinho está perdido. E então nós chegamos no verso de número 10, onde Ana canta algo que nenhum rei que reinava tinha em Israel naqueles dias. Ele dá poder a seu rei, concede força, olha só, ao seu ungido, né? E ungido aqui em letra maiúscula, né? O termo aqui para rei ungido diz respeito ao Cristo, ao Messias do Senhor. E é a primeira vez que vai aparecer no livro de Samuel a palavra a Cristo Jesus como ungido do Senhor, como se fosse uma verdadeira profecia apontando para a pessoa do nosso Redentor que viria ao mundo. Então Ana diz o seguinte: a minha força está exaltada no Senhor, ou o meu chifre se elevou. O chifre, ideia de força, de conquista, ela inicia assim no verso de número 1, e o cântico termina: o Senhor exaltará a força, ou o chifre de quem? Do seu ungido. Então ela vai fazendo esse jogo de palavras para mostrar que o Deus que a elevou, que a ajudou no seu momento de crise, há de levantar quem? Cristo Jesus, aquele quem tem todo o poder para agir em nosso favor, para a glória do seu nome. E Maria entendeu isso. Você deve se lembrar do cântico Magnificat. E Ana diz: ele derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou
os humildes, e Maria, ela também fala isso, lá no capítulo 1, verso de número 52, que o Senhor exalta, né, os humildes, e derruba quem? Os poderosos. Então ela pega o cântico de Ana e está falando, se cumpriu, porque de mim virá o que? O Salvador do mundo, o Deus Todo-Poderoso. E no verso de número 11 nós vemos que Eucana volta para sua casa em Ramá, e ali no tabernáculo servia um menino Eli, ajudando o sacerdote Eli. Então ela está cantando, porque Deus operou, e ali fica o pequeno Samuel exaltando a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. O verso de número 10, amados irmãos, nos diz que a história tem um destino. O rei já foi ungido, o chifre do nosso Senhor Jesus já foi exaltado, o resultado já está decidido, e diante disso nós devemos nos perguntar, eu tenho me curvado a esse Deus Todo-Poderoso? Eu tenho amado a Ele de todo o meu coração? Eu tenho vivido então como os santos, aqueles que foram transformados, aqueles que foram quebrantados pelo poder do Evangelho? Ou conforme a minha força? Para você que se encontra cansado, descanse no Rei, que vem vencendo e para vencer, e demonstra a sua glória, e tudo isso porque é majestoso, único, incomparável. Lucas capítulo 1, verso 69, cita, né, o texto que Ana usa aqui, e nos diz que um menino deveria ser glorificado, porque ele é ungido do Senhor, aquele que veio como o servo da casa de Davi. Amado irmão, o chifre de Cristo está no lugar mais alto do universo, ou o seu poder, a sua glória. A vitória do Brasil em 2002 durou apenas uns dias, alguns meses. A vitória de Cristo é para todo sempre, não tem limite, não tem algo que Ele não domine, não terá fim. Exaltamos ao Senhor porque Ele é incomparável. Exaltamos ao Senhor, amado irmão, porque Ele derruba os poderosos. Exaltamos ao Senhor porque Ele levanta os humilhados. E exaltamos o Senhor porque Ele levantou o seu ungido com grande poder, com grande glória, e continuará a agir no nosso favor, porque este é o Senhor. Confie na rocha. Confie na rocha, não há outro como Ele. Guarde seus pés na aliança, como povo humilde, um povo diferente, e exalte ao Senhor de todo o seu coração, porque ninguém é santo como o Senhor. Não há outro Deus a não ser o nosso Rei, o Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos abençoe e fortaleça. Amém.